peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, primeiro livro da Bíblia. Vou pedir que o pessoal daqui um pouco já projete o texto para que a gente também possa acompanhar no telão. Mas antes a gente vai orar e pedir para que Deus esteja conosco nesse sermão. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa, aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra, ouvirmos a sua mensagem e pedimos ao Senhor que encaminhe os seus anjos neste momento, para que junto de Ti, Pai, possamos entender que precisamos estar preparados. Os últimos sinais estão se mostrando e nós, como um povo seleto, precisamos estar ungidos e vigilantes. Se conosco neste momento, te pedimos por Jesus, amém. Vamos a Gênesis, capítulo 6, versículo 5. A minha Bíblia diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Versículo 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Nós vamos ler até o versículo 8. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque eu estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Olha que maravilha, olha que poderoso isso. Noé, um homem como eu e você, encontrou favor nos olhos de Deus e ele teve piedade para salvá-lo. Nós vamos continuar a leitura no capítulo 7 agora. Peço que você vire a página, se possível. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 1. Leia comigo. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Você já imaginou a sua família ser chamada assim? Justo no meio de uma geração? Você sabe muito bem que a nossa sociedade está tão contaminada quanto era a de Noé. Quem sabe até pior. Hoje, Deus, mais do que tudo, pede para que sejamos diferentes, cristãos que não se acomodem. Ao ser chamado como uma família que reconheço por ter sido justo diante de mim no meio dessa geração, é incrível como Deus selecionou, no meio de toda aquela multidão, apenas uma família. Algumas pessoas até reconhecem que jamais poderiam ser identificadas assim, justo diante de Deus. Mas e Noé? Como é que ele conseguiu esse tal feito? Ele tinha só porque ele tinha um contato próximo com Deus? Noé, naquela época, teve sim um contato próximo, literalmente um contato próximo, e Deus pediu: vai e constrói uma arca. Se você acredita que Deus hoje não fala com você, eu quero te dizer que você está enganado. Deus fala sim comigo, com você, através da palavra dele. Diferente de Noé e daquele povo, onde ele pediu para construir uma arca, porque ele iria dizimar toda a sociedade, Noé se preparou. E a gente vai ler mais um pouco sobre Gênesis, ali no capítulo 7 também, só que no versículo 6 e 7. Se o pessoal puder projetar na tela, eu vou agradecer. Gênesis 7, versículo 6 e 7. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Alguns estudiosos dizem que Noé tinha, a Bíblia na verdade fala, que ele tinha 600 anos quando entrou na arca. Mas quando ele começou, alguns estudiosos, não dá para cravar, mas ele tinha 480 anos. 480 anos, imagina. Hoje a gente tem dificuldade para chegar aos 100, né? Imagina então chegar, né, irmão? Aos 480 anos, com essa missão de construir uma arca. Mas ele construiu. Ele demorou um bom tempo, não dá para sabermos quanto tempo, mas um bom tempo construindo essa arca. Porém,
mesmo com tantas pessoas dizendo que ele não iria conseguir, difamando mesmo a família dele, como a Bíblia relata, ele continuou se preparando. Ele continuou se preparando porque Deus pediu. Ao ler essa história, a gente pode até imaginar de que não seríamos capazes. Se você acha que Deus não fala conosco hoje, como eu disse, você está enganado. Ele fala e Ele quer falar com você se você não está ávido ainda a abrir seu coração e em se entregar para Ele. Por meio da palavra, da sua Santa Escritura, nós vamos ver que Noé e sua família foram únicos naquele momento. Hoje o nosso Senhor não pede mais para que nós construímos, para que a gente possa construir arcas. Não é mais o nosso trabalho construir. Mas mesmo assim, Ele tem algo para nos preparar. Ele pede para nos prepararmos. O dilúvio veio, dizimou aquela sociedade, salvou uma família, e hoje eu e você só estamos aqui porque houve Noé e sua família. Noé foi justo, junto com a família dele, aqueles animais, mas nós também podemos ser. A Bíblia está repleta de versículos sobre a volta de Jesus. Este é o preparo que nós temos hoje, irmãos. Não é mais o dilúvio, não é mais aquela tormenta. Pelo contrário, é uma esperança. Você deve conhecer vários versículos da Bíblia falando sobre a volta de Jesus. Eles são tão magníficos, né? Alguns falam sobre o seu esplendor do retorno de Cristo. E a gente chega a se emocionar, não é mesmo, irmãos? Mas eu separei um aqui, que está lá em Lucas, capítulo 12. Eu quero que você acompanhe junto comigo. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 35 ao 40. Lucas, lá no Novo Testamento, 35. Lucas 12, 35, 40. Obrigado. Na minha Bíblia diz assim: estejam preparados como o corpo cingido e as lamparinas acesas. Cingido é o que está ligado ao corpo. Façam como os homens que esperaram pelo seu Senhor ao voltar, eles das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Versículo 38. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Vamos até o 40. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Você já teve sua casa furtada, roubada? Eu já tive. Não é um sentimento nada gostoso. É um sentimento muito desagradável, de impunidade. Você chegar na sua casa, está toda revirada. Eu já tive essa sensação. Quando eu morava no Paraná, voltamos de viagem, 2 vezes fomos furtados. Levaram o que queriam. Estranhamente, eles não levaram geladeira, fogão, máquina de lavar. Estranhamente, levaram roupas, calçados, abajur. Levaram talheres. Mas mesmo assim, com a coisa tão pequena, né? Fez com que a gente tivesse aquela impunidade. Saber que entraram na tua casa. E pior, dormiram nas nossas camas. Essa analogia que a Bíblia faz aqui sobre o ladrão que vem e você não sabe a hora que ele vem, é muito bem usada. Porque se você soubesse a hora que o ladrão viria, você não iria se preparar? Iria. Você ia arrumar uma polícia, algum segurança, e diria: aqui não, na minha casa ninguém entra. Assim é com a volta de Jesus, irmãos. Se nós soubéssemos a que hora Jesus viria, a que dia Jesus tivesse marcado a sua volta, nós iríamos adiar. Nós não estaríamos prontos, não estaríamos preparados para o seu retorno. Pelo contrário, iríamos adiar até o máximo, porque viver nesse mundo não é bom? É bom. É aprazível? É. Mas é porque a gente não conhece a terra que Jesus já nos prometeu. Aí sim vai ser bom. A segunda volta de Cristo é uma certeza, queira você ou não, Ele há de vir. Amém, irmãos? Amém.
É uma certeza. A Bíblia está repleta dessa certeza. Nós, adventistas, acreditamos nessa certeza, por isso nos chamamos adventistas. Acreditamos que o segundo retorno de Cristo virá e virá na nossa geração. Se você deseja ser um servo vigilante, como é descrito nessa parábola que a gente acabou de ler, a parábola do servo vigilante, você precisa avaliar como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que você tem levado sua comunhão com Ele, e o principal, como você tem se preparado para ver Jesus na sua glória. Para essa avaliação pessoal, para entender aonde eu estava na minha caminhada cristã, eu estipulei 3 perfis de pessoas que estão na caminhada ou não cristã. A primeira, você deve conhecer. Vou pegar o passador aqui. É bem possível que você já tenha visto esse tipo de cristão, ou não cristão, né? Porque nesse detalhe aqui, eles estão ou não na caminhada cristã. Aquele que renega o preparo. Por algum motivo, ele deixa de lado os preceitos de Deus, ou mesmo diz, eu não preciso disso, eu não quero isso. Muitos que estão neste perfil de pessoa, até algumas vezes já frequentaram alguma igreja, alguma comunidade cristã, mas eles acham, é tão bom viver neste mundo, é tão bom estar aqui, eu vou renegar tudo isso. Eu não preciso disso. Isso é coisa da Bíblia, isso é balela. Infelizmente, isso não só acomete aos jovens, irmãos. Tem senhores de 70, 80 anos que renegam o preparo que Deus nos pediu, se preparar para o seu retorno. Alguns dessas pessoas dizem o seguinte, eu já ouvi isso da boca de muitos, eu não preciso de religião. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu não preciso participar de uma igreja. Eu não preciso ir para a igreja. Para que eu vou na igreja? Sentar lá e ouvir um pessoal falando? Abrir a Bíblia? Para que a Bíblia? Abrir a Bíblia? Eu sigo aqui um pastor na rede social, ele fala uma mensagem gostosa do meu ouvido, é tão bom ouvir ele, mas a mensagem não é tão gostosa assim, vocês sabem, né, irmãos? Eu cansei e agora já não tenho mais nem idade para isso. Como eu disse, já não cabe mais aos jovens. Tem senhores de 70 e 80 anos que vivem como um perfil daquele que renega o preparo de Cristo. Mas tem um segundo tipo de pessoa. O segundo perfil de pessoa que está se preparando para ver Jesus voltar. O cristão que não precisa de mais nada. Você também conhece gente assim, tenho certeza. É aquele cristão que já está há anos em uma igreja, não somente na igreja adventista, mas já está há anos acompanhando os relatos dos últimos dias, e ele fala assim, eu estou preparado já. Eu já tenho Cristo no meu coração, já me batizei, tenho feito algumas boas caridades. Isso é importante, claro, sem dúvida. Mas será que você está completamente preparado? Eu digo para você que está nos acompanhando, será que você está completamente preparado para dizer que você não precisa de mais nada? Já reparou como a gente se prepara para tudo, irmãos? A gente se prepara para os estudos, os mais jovens se preparam para ir para o vestibular, fazer uma boa faculdade, não há demérito nisso. A gente se prepara para fazer uma boa viagem, muitos daqui voltaram agora, daquela viagem, estiveram com os amigos, com a família, ou vieram até a sua casa. A gente se prepara para ter filhos, e é tão importante isso, porque é uma vida que vai estar ao seu lado, é uma vida que você vai estar gerando, uma vida que você vai estar ensinando, mas há um preparo nisso, você gasta tempo nisso, às vezes uma vida. Você se prepara para o casamento, lembra do teu casamento? Como você se preparou? O vestido, o noivo então, só passou um gel na cabeça. A gente prepara a roupa para vir à igreja. Prepara sim. Quando vem ao sábado, aquela roupa mais bem preparada. A gente quer estar bem afeiçoado para vir à igreja. A gente prepara a nossa casa. É tão bonito entrar numa casa bem mobiliada, bem arquitetada,
com bons móveis, é bonito de ver uma casa bem preparada. Um jantar, então, nem se fala. Pode me convidar. A gente se prepara também com as nossas finanças e a economia da nossa terra. Não se prepara? Você vai no mercado, você não se prepara para ir ao mercado? Se prepara sim. Você chega lá no mercado, se você tem R$600 e a conta foi 700, você não se preparou. Mas a gente se prepara sim. E não é verdade que a gente se prepara até para a morte? A gente se prepara. Quantos e quantos vão lá e fazem plano funerário? Fazem plano funerário. Porque a morte é cara. Não é barata não. E tem vários e vários planos funerários aí, oferecendo descontos. Tantas vantagens para você só usufruir depois de morrer. Tão engraçado isso, né? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Minha irmã. Não existe nenhum demérito em você se preparar para essas coisas que eu citei aqui e tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. A gente está na terra e nós temos os nossos afazeres, temos o trabalho, temos a escola, temos nossa família, temos a igreja, temos relacionamentos que precisam de tempo e preparo. Não tem nenhum problema em você se preparar para tudo isso. O único problema está quando você esquece e coloca de lado o preparo que Jesus pediu para você. Ele pediu para você se preparar, pois ele iria voltar. Se você está aqui hoje e pensa, nossa, eu devo estar nesse perfil, o perfil de cristão que não precisa de mais nada, ou aquele que renega, que bom que você está aqui comigo. Que bom que você está acompanhando esse sermão por meio da internet. Felizmente, tem o terceiro perfil de pessoa. O cristão que está se preparando. Percebeu a flexão da palavra? Preparando, é um gerúndio. Significa continuidade. Não estar pronto. É este o chamado que Deus nos pede. Não estar pronto. Você precisa estar pregando, anunciando, transmitindo, levando sempre para frente, irmão. E reconhecer de que você não está pronto. Esse é o terceiro perfil da pessoa que está na caminhada ou não de Cristo. Se você se identifica com esse perfil, é bem possível que você guarde os 10 mandamentos, dá testemunho para outras pessoas da sua vida e busca frequentar uma igreja e está em constante crescimento espiritual. Para ilustrar ainda melhor esses 3 perfis que eu estipulei, eu convido a você a ler aquela parábola bem conhecida das virgens. Vamos à Bíblia? Mateus, capítulo 25. Só voltar um pouco à Bíblia. Mateus 25. Se você está com seu celular, se você está com sua Bíblia física, abra conosco Mateus 25, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 13. A versão Nova Almeida atualizada diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem
o dia e nem a hora. Essa parábola deveria ser lida todos os dias por nós cristãos. Ela tem uma riqueza profunda de detalhes sobre como devemos estar se preparando para o retorno de Cristo. Eu quero perguntar para você, quantas das virgens dormiram? Responda, igreja. Quantas das virgens dormiram? Todas. Todas dormiram. Quantas tinham óleo? Quantas? Todas. Todas tinham óleo. Mas apenas 5 não se prepararam. Apenas 5 não levaram um pouco mais de óleo para aquela noite. E assim, não entraram com o noivo. Essa figura de linguagem aqui na Bíblia, como você já deve conhecer, representa as mulheres, nós, a igreja. A lamparina representa a Escritura Sagrada. E o óleo representa o Santo Espírito. Hoje nós temos a oportunidade de termos a palavra de Deus de livre acesso. Ainda temos essa oportunidade de se encontrar com Cristo todos os dias, e mesmo assim nós renegamos, e muitas vezes estamos ali naquele perfil, como eu falei, naquele segundo e primeiro perfil de pessoas que estão na caminhada ou não de Cristo. Ou às vezes renega, ou às vezes fala, eu já não preciso de mais nada. Quantas vezes não fazemos como as imprudentes, relatadas no versículo 8. Vamos ler novamente. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Quantas vezes a gente se agarra à pessoa que está ao nosso lado, seja um esposo, seja uma esposa, seja uma mãe, uma família, e a gente diz, não, eu vou com ele, eu estou indo na igreja por causa dele. Deixa eu te falar uma coisa, salvação é individual, tá? Mesmo que você venha junto com seus filhos, com a sua família, a salvação é individual. Não adianta você pegar o óleo dos outros, não adianta você receber o Espírito Santo dos outros. Você precisa buscar. Só você precisa buscar. E não é a obra que você faz aqui na terra, não, irmão. Não é. Ei, deixa eu te falar, você que está na internet. Não é a obra que você faz todos os dias, essa caridade que você diz que tanto faz, e braveja em dizer, e até posta nas tuas redes sociais. Não é isso. Como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, é somente a graça. Somente a graça vai nos salvar. Mas por que a gente guarda os mandamentos, irmãos? Por quê? A gente guarda somente porque Ele nos pediu. Deus nos pediu para guardarmos. E porque nós amamos Ele. Por amarmos, nós assim o seguimos. Não basta você acompanhar a internet. Não basta apenas você sentar aqui e dizer, sou cristão. Você precisa viver essa experiência. A salvação, como eu disse, é individual. Para ilustrar ainda melhor essa parábola, eu quero chamar sua atenção para esse comentário do teólogo James Montgomery. Ele foi um conferencista do século passado, americano, e ele tem alguns livros publicados, um deles é a Parábolas de Jesus, e ele chama atenção justamente sobre essa parábola. Diz o seguinte, segundo ele, devemos dizer com base na parábola e em nossa própria observação que há pessoas na igreja que ouviram o convite de Cristo, responderam de algum modo e até podem ser considerados como tendo afeição por Ele, mas ainda não estão preparadas para encontrá-lo. Não são bons membros de igreja, jamais pensaram em dizer sequer uma palavra contra Jesus, mas não nasceram de novo, não passaram por aquela mudança interior capaz de habitá-las para entrar no céu. Muitos pensam que Jesus vai voltar daqui a um tempo. E se ele voltasse amanhã? Como um ladrão, como diz a Bíblia. Se ele voltasse amanhã, sabia que ele pode? Pode. Ele pode voltar hoje se ele quiser. Ele é o rei do universo. Ele pode voltar a hora que quiser. E somente Deus sabe desse horário. Por isso, precisamos estar em constante vigilância. Estar preparado para Cristo não é algo fácil. Você tem certeza? Eu tenho certeza que você sabe disso. Nem de longe é algo simples. Estamos em um mundo cheio de injustiças, sofrimento. Praticar o cristianismo hoje
é ir contra a corrente de inúmeras correntes ideológicas. Muitos jovens, meus colegas, caem nas tentações das correntes ideológicas que estão sendo pregadas à torto e à direito por meio das redes sociais, universidades e assim por diante. Mas existe um reconforto, existe um Deus que prometeu ser justo e compassivo, assim como está escrito em 1 Pedro 3, que eu peço que você me acompanhe também. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Poderoso, não? Poderoso. Eita, versículo que também a gente deveria ter na nossa cabeceira e ler todos os dias. Ser cristão não é fácil, gente, você sabe disso. Eu tenho certeza que tem irmãos aqui que tem mais de 10, 20 anos de cristão. O mundo olha para você e fala, certeza que você guarda o sábado? Mas não é o domingo mesmo? Aquele olhar preconceituoso. Aí você tenta falar um pouco sobre Bíblia, a pessoa fala, ei, eu não vou discutir com você. Primeiro perfil de pessoa, aquela que renega. Aquela que renega, meus irmãos. Se preparar para ver Cristo voltar é estar sujeito a opiniões indiscretas, a olhares preconceituosos e até difamações. Isso aconteceu no passado, isso acontece hoje com você e comigo. Mesmo assim, hoje é tempo de escolhermos em qual perfil de pessoa nós queremos estar, irmãos. É o primeiro perfil? É aquele que renega, que não vem à igreja, que não faz uma comunhão diária, que não busca uma espiritualidade junto a Cristo? É o segundo perfil de pessoa, aquela que acredita que está completamente preparada, que Cristo pode voltar, que Ele sabe tudo. Ele pode ser até arrebatado, se fosse possível. Existe esse tipo de pessoa, irmãos, ou não existe? Existe. Pior que existe. Não só na nossa comunidade, mas em muitas outras comunidades. Infelizmente existe. Ou você deseja ser o terceiro tipo de pessoa, aquela que está se preparando continuamente, aquela que acredita que a perfeição não existe quanto ainda nessa terra. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode ser difícil entrar nesse terceiro tipo de pessoa, nesse terceiro perfil, onde acredita que está na caminhada cristã. Por isso eu convido para você a prestar atenção nos 7 passos fundamentais de como se preparar. Primeiro passo, se você quiser anotar, depois ler com mais calma. Arrepender-se de seus erros e confessar os pecados a Deus. Esse é o primeiro. Entender que você é errante, que você é falho, que você é pequeno, que você é diminuto. Aceitar que Jesus é o Messias e o seu Salvador. Existem outros salvadores por aí, que se dizem salvadores da pátria, salvadores de uma nação, salvadores do mundo, mas somente Jesus é o nosso Messias. Pela fé do sacrifício de Cristo, é o terceiro passo fundamental. Pela fé do sacrifício de Cristo em seu lugar, receba o dom da salvação. Deus vai te declarar como justo. Deus morreu por mim e por você, irmão, minha irmã. Deus morreu. E ao morrer, Ele morreu para que a morte nunca mais existisse. Quarto passo, pelo poder do Espírito Santo, procure viver uma vida íntegra e marcada pelo amor de Deus e ao próximo. É difícil, né? Eu sei que é. Alguns irmãos são difíceis de lidar. Mas a gente tem que ter paciência, parcimônia e procurar viver uma vida íntegra.
nesse mundo é meio difícil mesmo. Mas não é impossível. Quinto passo, fique alerta e mantenha contato diário com Deus. Jesus disse várias vezes, vigiem e orem. Não é orar aquela oração que você faz todos os dias, não. É se entregar de fato. É colocar seu coração para Ele. É buscar uma conexão maior e vigiar. Porque, como Ele disse, eu repito, Ele virá como ladrão. O ladrão que veio em minha casa, que eu não imaginava que viria. E como Ele vier, Ele vai levar-nos. Assim esperamos. Sexto passo, se Cristo demorar, não desanime e nem perca a fé. Pode demorar 100, 200, 300 anos. Devemos ter Cristo em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, e não desanimarmos, porque o nosso tempo é diferente dele. Isso é mais do que provado na Bíblia. E o sétimo passo para você que quer desejar ter uma vida de preparo, se preparando para Cristo, para vê-lo. Sétimo passo, viva na alegre expectativa do retorno de Cristo. Como eu disse, Jesus pode voltar amanhã. E nós precisamos estar alegres com essa expectativa, não tristes. Não tristes. Porque aquele que vigia não está triste. Pelo contrário, ele está alegre. Ele está contando as boas novas para mais pessoas. Esse é o trabalho do adventista. Anunciar as boas novas de que ele há de vir novamente, irmãos. Amém? Amém. Ele está vindo, meus irmãos. E por isso devemos nos preparar. Não sou digno de falar isso, nem ninguém que venha a este púlpito, ou qualquer outro pregador. É uma mensagem que não é nossa como povo de Deus. É uma mensagem que está na Bíblia. Basta ler. Basta ler. E por isso a gente vai ler mais um capítulo. Mateus, capítulo 24. Vá lá comigo. Mateus 24. Versículo 35, nós vamos ler até o 39. Pode voltar, por favor. Mateus 24, 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você percebeu? Nós começamos ali mostrando Noé com sua família entrando na arca. E aqui, no Novo Testamento, há um relato de Jesus falando, assim como nos dias de Noé, a segunda volta há de ser semelhante. Por isso é tão importante vigiarmos, irmãos. Por isso é tão importante sermos vigilantes. Hoje eu estipulei para você 3 perfis de pessoas que estão ou não na caminhada cristã. Eu quero que você, ao chegar na sua casa, hoje mesmo, perceba em qual perfil que você está. Se você está renegando, se você acha que já está preparado, ou se você já está se preparando desde então. A mensagem de Deus é para os últimos dias. E essa mensagem da volta é ainda mais, é emergente. Eu quero que você, mais do que tudo, como meu irmão e como minha irmã, onde você estiver, leve em consideração de que precisamos estar em constante preparo. Nós vamos cantar agora uma música. Pedir que você também, aonde estiver, cante conosco também sobre esse Deus que é fiel a nós, a esse Deus que faz com que a fidelidade dele seja maior e maior a cada dia. Ao se preparar, busque uma fidelidade diária, busque uma comunhão diária, uma entrega. Lembre-se de que, se não se preparar, você vai ser como as virgens imprudentes. Vamos cantar.
todos em pé. Tu és fiel, Senhor, número 15. Ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor. Tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás, que segurança. Sempre nos guias na senda do bem. E no porvir, ó que doce esperança. Tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Oremos. Ó Deus bondoso, muito obrigado por termos ainda a oportunidade, Senhor, de estarmos nos preparando para o Teu retorno. A Tua porta da graça ainda não fechou. E aqui estão os Teus filhos, seja onde estiverem, se preparando para o Teu retorno, meu Pai. Crie em nós essa capacidade de entendermos que precisamos todos os dias sermos prudentes, vigilantes. Habita em nossos corações, Pai. Esse mundo não é nosso. Somente o Seu reino há de vir para que assim possamos ir morar nele. Seja conosco hoje, nos dando segurança e habitando em nossa vida, por Jesus te pedimos. Amém. Um bom retorno à sua casa e uma ótima semana, meus irmãos. Nós agradecemos ao irmão Jota pela mensagem de hoje. Foi oportuna. Deus é fiel e nós também precisamos ser.
Sigam em paz, tenham uma boa semana. Vamos nos encontrar